para complementar essa nossa jornada da semana, temos mais alguns assuntos a serem destacados. É um assunto estrutura etária, ele envolve um gráfico muito analisado em geografia, que é a pirâmide etária. A pirâmide etária, ela, além de analisar a população de acordo com faixas etárias, ela também analisa a população de acordo com gênero. E aí coloca uma situação bastante discutida hoje na geografia, que é a supremacia feminina. As mulheres vivem mais do que os homens. A expectativa de vida feminina é maior do que a masculina. Por que isso ocorre? As duas vertentes que justificam essa situação estão vinculadas a algo que é facilmente observado em nossas famílias. A mulher geralmente cuida melhor da saúde dela e tenta cuidar também da nossa saúde. Nem sempre as ouvimos, né? Mas é isso que prevalece, essa situação de cuidar melhor da saúde em relação aos homens, né? Numa outra vertente, a mortalidade precoce vinculada à violência, criminalidade, acidente de trânsito também vitima mais o homem em relação à mulher. Ainda sobre a pirâmide etária, é importante lembrar que a pirâmide etária está dividida em 3 pedaços. Geralmente eu chamo esses pedaços de 0 a 19 anos de base, de 20 a 59 de corpo e acima de 60 anos de topo. Na base ficam crianças e jovens, no corpo os adultos e no topo, o topo também é chamado de ápice, ficam os idosos. Você vai perceber no material que eu preparei que nós temos hoje ainda a pirâmide jovem, né, de um país subdesenvolvido mais pobre, né? Vamos dar um exemplo aqui da Somália. Poderia ser do Chad, né? Países africanos, onde a base é larga, porque a natalidade é alta, o corpo é afunilado, revelando o quê? Revelando presença de mortalidade, presença de epidemias, saída da população. E o topo é estreito, porque a expectativa de vida é baixa. Já num país desenvolvido, ocorre uma situação bem invertida em relação a essa situação do mundo subdesenvolvido mais pobre. No Japão, por exemplo, nós temos uma base cada vez menor, um corpo que já foi maior, mas está diminuindo, e o topo continua crescendo, o que impõe desafios para o governo, a sociedade japonesa, ligados, conforme nós falamos no outro vídeo, à saúde geriátrica, né, e à previdência. Partindo para o lado da economia, já que nós citamos, né, a economia na questão etária, né, ela está vinculada a um conceito que é o conceito de PEA, população economicamente ativa. O que é isso? População que está em idade produtiva. Isso é variável de acordo com a legislação de cada país. O Brasil, ele considera um cidadão apto a entrar na PEA a partir dos 16 anos, pela legislação atual, né? E ele sai da PEA quando ele se aposenta, né? Só que isso também não é uma regra, nós temos muitos aposentados que continuam na vida econômica produtiva. Quando eu falo de economia, temos que lembrar também dos setores econômicos, primário, secundário e terciário. Hoje existe uma tendência exposta no material, que é de ter primário, secundário, terciário, quaternário e quinário. O terciário, quaternário e quinário seriam o terciário que cresceu muito. Existe uma tendência na economia hoje que a gente chama de terciarização da economia.
Por quê? Porque o primário e o secundário, o primário é o setor que basicamente produz o quê? Matéria-prima, né? Então é o extrativismo, é a agricultura, é a pecuária. E o secundário é o setor da indústria, né? Então esses dois setores passaram nas últimas décadas e continuaram passando por uma intensa mecanização, que numa linguagem mais atualizada seria a automação, robotização, né? Toyotização, né? O sistema produtivo toyotista. Mas isso está deixando a mão de obra, ou seja, o setor produtivo, a peia, mais dependente dos empregos no setor terciário, que cresceu muito. Tanto é que você tem acompanhado aí a pandemia, o setor brutalmente atingido pelo coronavírus, pela Covid-19, é o terciário, né? Na nossa região aqui, o setor de turismo, o setor comercial, o setor de serviços, né? Os impactos serão fortes, né? É difícil imaginar, eu que já tenho aí, estou indo para 44 anos, uma situação econômica mais dramática do que essa que nós estamos vivenciando. De qualquer forma, quando eu cito quaternário e quinário, eu estou me referindo no quaternário ao que eles chamam, os economistas chamam de terciário superior, que são áreas vinculadas à tecnologia. E o quinário, atividades sem fins lucrativos, ligados, por exemplo, a serviço público de segurança. Mas então, já que a gente falou de tanta coisa vinculada à população, a população ela não está parada, a população ela está em movimento. E esse movimento puxa, né, um último item dessa nossa jornada, que é o item migração. Hoje ainda não falaremos de migração no Brasil, falaremos mais da migração no sentido mundial. Elas ocorrem, né, hoje vinculadas a dois grandes fatores. São os fatores econômicos, né, que determinam aí a mudança, o desejo de melhorar de vida em outro território. Os fatores naturais, que alguns autores de geografia colocam que esse que migra devido a uma tsunami, a um furacão, a uma erupção vulcânica ou até mesmo a desertificação, ele é um refugiado ambiental. É uma vertente da análise geográfica também, né, mas muitos livros também colocam que ele é migrante. Eu considero mais um refugiado, porque ele não tem muita opção. O migrante ele tem a opção de ficar, mesmo sabendo que não vai viver bem. Agora, o refugiado ele não tem essa opção, ele tem que fugir para que ele proteja o bem mais valioso que ele tem, que é a sua própria vida. Diante disso, é importante, eu coloquei bastante no material que eu preparei para vocês, a diferença entre refugiado e imigrante. O imigrante, ele chegando num outro país, mesmo que ele seja ilegal, ele tem uma proteção das leis do país de origem dele. Tanto é que é muito comum você encontrar, nos últimos meses, dezenas de brasileiros que estão sendo deportados dos Estados Unidos. O refugiado, ele tem proteção, né? Existe um organismo da ONU que cuida disso, o Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, porque quando você é refugiado, você tem que ser recebido, ser praticamente um asilado político, porque você foge de uma situação onde o governo do seu país, da sua origem, da sua terra natal, não te protege. Como é o caso da Síria, como é o caso da Líbia, como é o caso do Iêmen, que são países envolvidos em guerras. Uma outra situação também que envolve a necessidade de refúgio são as perseguições étnicas. E aí, recentemente, nós tivemos um caso muito odioso, né, muito triste, né, que foi o caso da etnia Rohingya,
que teve que fugir de Mianmar, um país lá da Ásia, porque a maioria étnica deste país, budista, Buda deve estar mexendo no túmulo dele, não aceitava a presença dessa etnia que professa o islamismo. Então, uma perseguição étnica com justificativa religiosa, o que é lamentável, mas ainda é muito presente no mundo. As migrações que prevalecem são migrações ainda que envolvem o país mais pobre, o país mais rico, mas não custa lembrar que elas também podem ser internas, né? Vou citar um exemplo da Itália. A Itália é muito comum a migração do sul para o norte, né? Onde você tem a área mais pobre, que seria o sul italiano, também chamado de Mezzogiorno, você migrando para o norte, onde as oportunidades econômicas são melhores. Por enquanto é isso. Numa próxima oportunidade falaremos especificamente de migrações no Brasil, tanto as externas quanto as internas. Um abraço.